Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ale Brasil falando. E hoje é o nosso dia 5. Isso! E o que a gente traz de novo hoje, né? Hoje a gente vai estar falando sobre a importância da sua evolução. Isso mesmo! Não apenas uma evolução espiritual, como muita gente fala, mas uma evolução, né, da sua mentalidade, daquilo que você realmente acredita. Então, quando a gente começa, né, a gente começa ali numa base bem superficial. Então, a gente foca muito em ter, né? Você quer ter sua casa, você quer ter seu carro, você quer ter suas coisas. E tá tudo bem. E tá tudo bem você querer ter algo, né? Faz parte da vida a gente querer possuir algo. Mas o que não faz sentido é você passar a vida inteira em busca de algo material que vai estar ali, né? Sendo sempre a sua meta, seu objetivo, e aí a sua vida vai passando e você vai observar que você sempre está tendo metas e batendo mais metas, né? No foco materialista. E aí você começa a entender que vem algo relacionado ao relacionamento. Então, como se relacionar com as pessoas, né? Então, assim, aí a gente começa a ter aquele convívio, né? A gente vê que quando a gente vai fazer o empreendedorismo mesmo digital, o relacionamento é a base, porque você tem que estar interagindo com pessoas. O network é importante no processo. E por que esse network é tão importante no processo? Para poder você fazer as conexões, porque quando a pessoa conhece o que você faz, a pessoa sabe, né, que você tem o domínio sobre determinada situação, né, vocês podem fazer uma parceria, vocês podem estar fazendo algum tipo de negócio. Então, quando você começa a entender que quando você passa a olhar para a meta de uma forma mais capitalista, para bater aquela meta, você vai ter ali a recompensa da meta. E aí, quando você recebe a recompensa, se você não aproveita aquela recompensa, se você não faz aquela recompensa se multiplicar, você vai ter que buscar uma nova meta para uma nova recompensa. Então, você fica naquela corrida de ratos, né? E aí, você vai buscar dentro de você um conhecimento. Então, assim, eu preciso ter um conhecimento profundo a respeito de uma determinada área, a respeito de um determinado assunto, para dali eu poder, de uma certa forma, né, tá contribuindo, né? E às vezes você tem uma experiência pessoal que você quer contribuir, você quer ajudar, você quer que o outro, né, tenha aquilo como exemplo. Então você busca se especializar mais, você busca estudar mais, você busca algo que vai estar melhorando você e você passa a evoluir como pessoa. Porque aí você começa a entender que não é só ter coisas, você vai querer fazer alguma coisa. E aí você entra naquela onda de querer fazer um movimento. Você vai precisar... Ai, tem uns passarinhos aqui, que lindo, que fofo. Você vai precisar fazer esse movimento. E como é que a gente faz o movimento, Ale? Primeiro você tem o conhecimento. E aí você quer aplicar esse conhecimento. E de que forma você pode estar fazendo isso? Qual seria a melhor forma? E aí você vai observar que você precisa olhar para a sua essência, né? A gente volta sempre a esse ponto. Por quê? Porque você tem que buscar uma identidade para poder se posicionar. Então você vai entender bem quem sou eu. Então imagina só se eu continuasse fazendo a mesma coisa, né? Vamos supor, eu formei lá a técnica de enfermagem. Vai lá que eu não fosse buscar lá a minha faculdade. E se eu não buscasse minha faculdade, eu não pós-graduasse nas áreas que eu pós-graduei. Então assim, eu não ia chegar onde eu estou. Porque eu ia estar parada, porque eu preciso do conhecimento para avançar. Por exemplo, eu ainda tenho uma meta a ser cumprida, né? Eu tenho ainda 2 cursos que eu preciso concluir para poder chegar no meu destino. Mas eles estão no planejamento. Mas se eu não fizê-los, né? Se eu não colocar esses cursos em andamento, eu não vou chegar no meu destino. Então você vê que a gente está no eterno aprendizado. E o conhecimento vai lhe dar uma posição.
né? E aí você vai mergulhar dentro de você, é realmente isso, e aí você descobre que dentro de você tem alguns talentos, você tem algumas competências, né? Eu nunca me imaginei ensinando ninguém, né? Senão eu teria feito, eu ia ser professora, né? Mas eu nunca imaginei. Mas você tem essa competência dentro de você, que você quer deixar um aprendizado para as pessoas. Você quer que a sua experiência, né? Porque você quer evitar que as pessoas tenham, né, algo negativo. E aí você tem aquela experiência negativa, você vai dizer, olha, esse caminho eu fiz assim, 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 assado, porém o resultado foi assim, 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 assado. Então você vai mostrar para aquela pessoa os resultados mais positivos naquele caminho. E isso vai otimizar o tempo dela. Porque aquilo que você levou 5, 6 anos para conseguir acertar, se você tem protocolado, a pessoa vai ser assertiva. Então ela vai ganhar o tempo. E o tempo é a nossa moeda mais cara, né? É aquilo que todo mundo busca otimizar. Então, você se posiciona. Estou posicionado, sei quem eu sou, tenho a minha identidade. Aquilo tem algo a ver com o meu propósito, com aquilo que faz parte da minha missão. Eu tenho uma visão empreendedora. Por que é o empreendedorismo digital? Não poderia ser uma outra coisa, né? Então aí eu começo a observar que são mães, né? Mães que precisam ficar em casa. E essas mães em casa, elas precisam trabalhar, fazer alguma coisa, porque não tem como você sustentar seu filho sem você ter dinheiro. Então você precisa, você não vai ficar o tempo todo dependendo de um marido ou de um provedor. Então essas mães, elas precisam cuidar da casa e ser as provedoras do lar. Então o empreendedorismo digital, ele consegue atender, né, essa necessidade. É por isso que ele é importante no processo. Cada vez mais que essa mãe tiver tecnológica, melhor para ela. Por quê? Porque ela vai otimizar o tempo dela, de casa, de dona de casa, de esposa, de mãe, né? Então ela vai ter o tempo de fazer as coisas que ela precisa fazer, vai poder ter o tempo para leitura, para aplicar o conhecimento, para fazer uma faculdade à distância, que hoje tudo é possível. Os cursos que ela precisar, né, tá ali na caminhada dela. Então tudo isso é possível você fazer sem sair da sua casa. Então, assim, quando a gente tem essa visão, a gente está otimizando o tempo. Então, quanto tempo? Então, assim, e a pandemia, que foi uma coisa muito desastrosa, acabou ensinando isso pra gente, né? Ela acabou fazendo a gente ficar em casa e, tipo assim, vai ficar em casa fazer o quê? Então, a gente teve que criar, a gente teve que avançar. Então, a gente avançou no processo. E agora, como retroceder uma coisa que está no caminho de um 5G? Num caminho tecnológico. Então, como é que a gente avança? Ai, tem uns miquinhos aqui, gente. Ai, que fofo! Ai, estão aqui na árvore. Mas vamos lá. Então, assim, como avançar? O 5G está aí, gente. Então, a gente está nesse caminho. E se você começar a se colocar no modo aprendiz, você vai entrar no aprendizado de que é possível fazer coisas diferentes. Porque, vamos supor, tá, eu fiquei desempregado. E aí? O que é que eu vou fazer? Pô, se eu estou desempregada, a primeira coisa que eu vou ter que fazer, o que é que eu sei fazer melhor? Qual é o meu melhor talento? Qual a minha melhor competência? Essa minha competência que eu sei fazer, né? Isso é algo que eu gosto de fazer, eu poderia fazer isso até de graça e, de uma certa forma, isso pode ser algo que vai gerar uma remuneração. Eu tenho como gerar dinheiro com isso aqui. Como é que tem demanda para isso aqui? As pessoas vão se interessar nisso aqui e aí você vai começar. Né? Você começa, você vai fazendo a experiência e aí você vai começar a entender que é possível. Mas antes tem que saber o que realmente faz sentido para você. Então, sua identidade é de suma importância no processo. E a gente entender isso é algo que você precisa se permitir fazer. Porque as pessoas querem as coisas de forma imediata. Mas é uma coisa imediata sem uma programação, sem um preparo, sem um planejamento. E aí vem a frustração lá na frente. Porque tudo que você faz sem planejar, a probabilidade de erros aumenta. Porque você não mensurou. Então você pode mensurar os erros. Porque quando a gente começa a ver modelos e o que foi que as pessoas erraram e que você vê que aquele caminho não é o caminho assertivo, você não vai seguir aquele caminho. Então quando você vê que as pessoas querem ganhar dinheiro de uma forma
né, milagrosa, tipo assim, né, vai da noite pro dia, né, passe de mágica. Isso não existe, gente. Até uma pessoa que ganha numa Mega Sena, vamos supor, eu não sou de jogos, né, não curto. Então, assim, mas tem gente que joga. Então, assim, ela tá ali jogando. Aí ela ganha aquele dinheiro, tá, eu ganhei aquele dinheiro. Mas se você não tem uma mentalidade para administrar aquilo, você vai ficar pobre em menos de um ano. E olhe lá. Porque dinheiro que só sai e não entra, acaba. Dinheiro que sai e não entra, acaba. Então a gente precisa entender qual é o sentimento, como é que a gente está administrando esse dinheiro e como é que a gente pode vê-lo de uma maneira diferenciada, porque dinheiro é energia, é uma energia. Então você vê que as pessoas ficam, eu tô sem dinheiro, tô sem dinheiro, tô sem dinheiro. Vai continuar sem. Por quê? Porque é o pensamento. Se você está dizendo para você que você está sem, o seu cérebro vai entender que você tem que ficar sem. Então, não é você, mas a gente tem que imaginar uma vida de abundância e que é possível. E o pensamento positivo, ele se torna realizado, porque você está idealizando algo. Então, já pensou eu idealizar o meu futuro daqui a 5 anos? Vai ser uma catástrofe, eu vou ficar assim, 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 assado. Imagine, ninguém vai para uma faculdade, investe ali, paga uma fortuna, porque a faculdade custa dinheiro, né? Entendendo que vai formar e ficar com o canudo na mão. Ninguém faz isso. As pessoas acreditam verdadeiramente que vão exercer aquilo que elas estão ali dispostas a estudar. Então a gente tem que ter a mente positiva. As coisas acontecem, tem tribulação, os caminhos se desviam, tem as consequências, mas a gente tem que ter a sabedoria, né? E a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. Então, nesse processo, você tendo a sua identidade definida, você vai se posicionar. Por quê? Porque pessoas vão querer dizer o que você vai fazer. Pessoas vão querer interferir, né? Vão querer ditar, né? Porque o que mais tem é a pessoa dizer o que você vai ter que fazer, né? Mas aí você vai ter que se posicionar. Aí é o poder do não. Porque assim, você vai ter que se posicionar em relação a essas pessoas para poder elas entenderem que você tem um propósito e que você sabe onde você vai chegar. Que você tem um caminho e que você já mapeou esse caminho, já planejou, que você sabe que no ano de 2023 o que é que você vai fazer. No ano de 2024 você já sabe qual é a meta que você tem que bater. E que no ano de 2025 você sabe onde é que você vai estar chegando. Porque você foi mapeando isso. Então cada dia você tem uma coisa, uma atividade, você tem um checklist até chegar naquela determinada situação. Então, mas a pessoa não sabe, a pessoa vem com a ideia porque ela tem aí a percepção dela, é a ideia dela, mas você passou por um processo, você passou por algo mais profundo que às vezes o outro não passou. E tá tudo bem, você tem que entender que o outro não entende o que você está fazendo. E você sabe o caminho. E aí, nesse processo de você fazer pelo outro, de você fazer genuinamente, as pessoas começam a te ouvir. Lembra quando Jesus Cristo veio, nasceu ali, ele começou o ministério dele? As pessoas começaram a segui-lo. Por quê? Porque aquela mensagem, aquela informação que ele dava, impactava as pessoas. Então, se eu estou falando aqui com vocês e vocês colocarem em prática, né, as dicas aqui, né, que não é bem uma dica, né? Estou entregando ouro em pó aqui, quem estiver prestando atenção. Pois é, e isso custa um valor, né, que vocês estão sendo presenteados e eu espero que vocês saibam aproveitar. Porque quem aplicar aqui vai ter uma evolução, certo? Principalmente, mental. Então, vamos lá. Então, Jesus Cristo foi falando, né? E as pessoas ali se impactavam com aquilo, eles acreditavam naquilo ali e aquilo mudava e eles iam seguindo aquela coisa toda, mas tinha gente que tinha percepções diferentes, tinha gente que a vaidade, né? Porque tem uma pessoa falando, quem é essa pessoa? Chegou outro dia, está se dizendo que é o Messias. Então, mas ali ele tinha um propósito, né? Ele tinha que morrer na cruz para nos salvar. Então, assim, aquela coisa que foi feita ao longo era um plano, já tinha um plano feito, é um planejamento. Então Deus fez o plano da salvação e aí ele veio, nasceu da Virgem Maria com essa finalidade. Então assim, muitos não entenderam, muitos acharam que foi uma perseguição, mas se ele não morre na cruz para nos salvar, nós não estaríamos salvos, né? Então o sacrifício dele nos trouxe a vida eterna. Então quando você começa a entender o que é propósito,
o porquê você está aqui, qual a finalidade disso, por que você faz aquilo, as coisas começam a ficar do jeito que tem que ser. E aí você tem o ser, né? Então você já chegou ali ao máximo do seu posicionamento, né? Você já conseguiu transformar a vida de muitas pessoas. Então você passa a ser, porque a pessoa vai licitar. Então assim, o meu mentor é uma referência para mim. Por quê? Porque ele me ajudou no meu processo. A minha mentalidade quando eu iniciei era uma, hoje é outra, né? E se eu não tivesse passado por esses processos, eu não estaria aqui agora gravando esse vídeo falando com vocês. Então assim, de 2018, né, foi quando começou o processo, né, já estamos em 2022, então você vê que vai tendo uma evolução, né, vai tendo uma evolução, porque o tempo foi passando, mas a pessoa foi evoluindo. Agora imagina o tempo passar e a pessoa está no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, do mesmo jeito, com os mesmos resultados. Por quê? Da mesma forma que a gente vai evoluindo como pessoa, nossos resultados também vão melhorando. As coisas vão ficando de uma forma mais positiva. Porque uma pessoa que em 2020, por exemplo, né, que eu quebrei, logo no início da pandemia ali, vindo forte, né? Porque ali você tinha uma mentalidade, aí você vê que aquilo que você estudou precisava ser aplicado. Porque você tem, ainda tem isso, você tem a teoria, mas você não quer acreditar que aplicando vai dar certo. Porque ninguém faz isso, né? Então, assim, a gente prefere fazer o que todo mundo faz, né? A gente anda com a manada, mas a questão é que você tem que ter o seu diferencial. Você tem que acreditar em alguma coisa. Então, aí, quando você tenta fazer diferente, você vê que você vai ter um resultado diferente. Poderia ser negativo? Poderia, mas não foi. Se eu não arriscasse, eu não ia saber. Eu não ia poder vivenciar isso aqui agora. Então, tudo são escolhas. Tem um preço a pagar? Tem um preço a pagar. Mas é coisa que está no propósito, você diz, eis-me aqui, o chamado vem, você segue. E aí você não vai ficar com aquelas preocupações, porque eu não sei como é que vai ser, e não sei o que você vai confiar em Deus. Você vai confiar. Porque se você tem a confiança que você está vivo hoje, respirando, né? Enquanto muitos estão descendo à sepultura, então, Deus está ali contigo. Então, assim, por isso que eu digo que a jornada, a sua espiritualidade é importante. Porque quando você desacreditar de você, você vai ter que acreditar em alguma coisa. Porque quando a gente começa a desacreditar do que a gente está fazendo, do nosso negócio, quando não dá resultado, você acha que vai ser assim, eu fiz isso aqui, não sei o quê, vamos supor, vou montar um curso online, vou vender, as pessoas vão se interessar. Será que as pessoas realmente vão comprar de você? Por que será que as pessoas iriam comprar de você? O que você tem de tão especial, de diferente? Então, você não vai entender que não é tão fácil assim. Você vai precisar realmente de um posicionamento. E isso é algo que você vai tendo aquela habilidade ao passo que as coisas vão fluindo. Então, para a gente não se prolongar. E tudo isso é o fato que você vai alcançar a sua evolução espiritual. Então você começa focando em ter coisas, mas você vai fazer algo para mudar. E naquele fazer você passa a ser alguém, porque você vai ser lembrado. Alguém vai lembrar de você, porque você ajudou genuinamente uma pessoa, você ajudou pessoas, você ajudou alguém. Então isso é uma evolução humana, isso é você fazer. Porque às vezes a gente vê as pessoas defendendo nossa causa, né? Principalmente, vamos supor, uma pessoa que tem posse, aí está defendendo a minha causa lá, né? Vamos supor, eu, uma negra, pobre, ali oprimida. Então a pessoa está defendendo ali, mas ela não me representa. Ela não é aquela negra, ela não é aquela pessoa que teve a experiência e venceu aquilo ali e está ali me ensinando o caminho. Ela está lutando, mas de uma forma vitimizada, sabe? Então, qual o ensinamento que a pessoa vai me dar em relação a isso? Então, assim, sabe quando a pessoa te dá o peixe, mas não te dá a vara e não te ensina a pescar? E às vezes te ensinar a pescar é muito mais interessante. Sabe por quê? Porque se você aprender a pescar com o que ela ensinou, colocar a sua competência, a sua habilidade, você pode ter uma pescaria superior à dela. Já pensou?
você pode ser mais próspero do que ela. Por quê? Porque você ouviu o caminho que ela está lhe dizendo, você tem o seu talento especial, você agregou valor naquilo ali que ela te ofereceu, você melhorou aquilo e você conseguiu impactar. Vai lá que você tem um talento na comunicação, diferente do meu. E aí você pega essas dicas aqui e joga lá. Você está entendendo? Então, tem muitas vezes que a pessoa fica assim, eu não tenho um conteúdo, eu não tenho algo, eu não tenho... Então, assim, a sua experiência é o seu próprio conteúdo de valor. Porque aonde você está, todo mundo quer estar. Mas o que você fez para chegar lá é o que ninguém conta. E é aquilo que você tem que buscar. Porque quando você tem a vara, você pode pescar para você e para outras pessoas. E você pode ensinar a outra pessoa a pescar também, porque te ensinaram a pescar e não te deram apenas o peixe. Porque quando te dão o peixe, já pensou a pessoa que te dá o peixe, ela morre? Quem é a outra pessoa que vai lhe dar o peixe? Você entende que é muito mais positivo a gente receber a vara e os ensinamentos de como fazer aquilo acontecer? O caminho, a jornada é muito mais importante, porque o resultado vai ser diferente. Por quê? Porque o meu resultado vem com minha competência, vem com meu talento, né? Vem com as minhas habilidades. O seu resultado vai vir com as suas competências, as suas habilidades e o seu maior talento. E aí você já tem um processo meu em andamento de modelo. E aí você vai colocar aquilo ali. Você pode avançar. Como você também pode não ter resultado. Você entende? Então assim, a vida é feita de escolhas. E a sua mentalidade positiva é o que vai fazer você ir para o próximo nível. Então, que hoje a gente possa refletir nisso. Que às vezes o menos é o mais. Então, se eu foco em ter menos coisas, se eu foco em possuir coisas básicas, necessárias apenas, então eu não tenho que ter um padrão tão alto, mesmo tendo uma riqueza, para mostrar aquilo que eu posso estar administrando de uma forma, né, mais simples, porque a vida é simplicidade. Sabe? Uma coisa que eu acho bacana é assim, eu estava conversando com um amigo, né? Ontem, foi. Então, assim, a vida no campo é uma vida muito top. Por quê? Porque você tendo uma terra que você planta aquilo que você precisa comer, você não precisa ir ao supermercado. Isso já é muito top. Então, se você tem ali, né, um galinheirozinho, você tem ali umas ovelhinhas, você tem ali a vaquinha, né, você tem ali a hortinha, então você tem a sua saladinha, né, você tem ali a sua proteína, e aí você vai ver que você tem suas plantações, suas raízes, então você não vai precisar ficar indo no supermercado, como é na cidade grande. E aí vamos supor que você está até aposentado, ou então que você trabalha de uma forma home office, né, e você já não tendo esses custos, né, você vai ter tudo do bom. Tanto é que as pessoas aqui, um ajuda o outro, né? Então, se a safra da laranja, do limão aqui tiver alta, sai um distribuindo, né? Eu já tô assim, gente, eu não tenho como levar tanta coisa. Então, menos, né? Porque, assim, eu vim sozinha, né? E aí, para voltar cheia de coisa, realmente fica peso. Mas é aquela coisa, né? As pessoas, elas dão de forma genuína e elas são retribuídas. Então, assim, as pessoas são simples, mas elas têm o trivial. Por quê? Porque ela vai lá na terra e tira. Ela vai lá na terra e tira. Então, agora imagine você, né, morando no campo, você que trabalha de uma forma online, pode estar em qualquer lugar, está recebendo pelo seu trabalho do empreendedorismo digital, tendo uma vida, né, ali livre dos agrotóxicos, porque você está ali plantando, né? Você está ali colhendo, você está ali, né, mensurando aquilo ali, e aí o seu custo diminui drasticamente, né? Porque aí você vai focar em quê?
nas coisas que você não consegue produzir ali. Então, você consegue ter um lucro melhor, né? O seu rendimento fica melhor. E aí você começa a ter uma visão de investimento, porque sobra. Que aquilo que sobra, você tem como investir. Então, você começa a investir em outras coisas. E aí você vai entender como é bacana fazer o dinheiro trabalhar para você. Porque para o dinheiro trabalhar para você, primeiramente ele tem que sobrar. Se a gente não faz ele sobrar, ele não tem como trabalhar para a gente. Então, a gente começa a entender que o simples é onde está a riqueza. E vocês vão entender isso no processo. Por isso que é um processo de evolução. Evolução da sua mentalidade. E você vai entender que eu estou falando quando você se permitir olhar primeiro para dentro de você. Porque você vai entender o que é que você realmente deseja. Aí muita gente, eu quero ficar rico. Você quer ficar rico para quê? Aí a pessoa fica assim, Ale, por que você está me perguntando isso? Não, eu quero saber por que você quer ficar rico. Você quer ficar rico para comprar tudo que você imagina que o rico compra? Você quer ficar rico para ajudar pessoas? Você quer ficar rico para quê? Qual é a finalidade da sua riqueza? Você vai fazer o que com o dinheiro da sua riqueza? Vai gastar todo e no outro ano você está pobre e recomeçar? Então, assim, a gente só sabe que cai quando a gente vai para o fundo do poço. E aí a gente vê que a gente tinha vaidade, que a gente não cuidou bem do nosso dinheiro, que a gente não deu o devido sentimento para aquilo, que a gente achava que nunca ia acabar, que nunca vai ser demitido, que nunca ninguém vai dizer assim para você, acabou a estabilidade. Mas acontece, as coisas acontecem. Você acha que está ali casada, aquele marido provedor e nunca vai se divorciar, mas de repente as coisas mudam. Vai lá que o cara, né, se apaixona por outra. E aí, você vai fazer o quê? Você entendeu? Então, assim, quando a gente foca na liberdade, liberdade emocional, liberdade financeira, liberdade de tempo e geográfica, a gente começa a entender que tudo é possível. Quando a gente acredita verdadeiramente que pode ousar ir além. Beijo no coração e até o próximo vídeo.